Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/7, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes também foi escrito por Salomão. É, exatamente. E Eclesiastes foi escrito já na velhice de Salomão. E nós vamos observar, né, que no final da vida dele, ele depara, né, com muitas circunstâncias e ele vai declarar por várias vezes no livro de Eclesiastes que tudo perece e tudo é vaidade, né? Então, nós podemos ver que nos anseios da vida humana, o que se satisfaz é Deus, né? Que ele fala que muitas vezes você corre como atrás de vento nas coisas que perecem aqui, tá? Então, nós vamos ver que todas as respostas, nós já vimos isso no livro de Provérbios, vem do Senhor, do temer ao Senhor, né? Então, nós vamos ver que o homem mais sábio, né, que viveu aqui na terra, ele não foi capaz de encontrar resposta para todas as questões da vida, não é? Então ele vai compartilhar um pouco dessa decepção dele no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, o título quer dizer pregador, tá? E nós vamos ver que o propósito é registrar essas observações desse pregador, né, na busca do sentido da vida. Este é o pano de fundo aí, né, da sabedoria humana que não passa de vaidade e vazio. Então, sem muitas delongas, vamos começar, né? Ele fala no capítulo 1, estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, disse o mestre, nada faz o menor sentido. Então aqui, logo no versículo 2, nós vamos ver que Salomão, ele está falando, né, de um vazio existencial. E hoje, na atual conjuntura, é o que mais temos visto na vida da humanidade. Nesta outra versão, ele fala: vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. Então ele está falando o quê? De uma sequência, de um ciclo da vida, né? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá retornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O versículo 9 diz: o que foi, é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, de novo debaixo do sol, né? Olha que coisa interessante ele nos fala, que tudo é um círculo, né? A vida é um círculo e nada tem de novidade, né? Há uma coisa que se possa dizer: vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular.
Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria. E todos que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim saber também isto é correr atrás do vento. Porque as muitas sabedorias há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Capítulo 2: Vaidade das possessões. Olha só, disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então, ele está falando da brevidade da vida do homem. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardim, pomares para mim, e nestas plantei árvores frutíferas de toda espécie. Então, Salomão, ele era conhecido, né, pelo seu amor ao cultivo de plantas, né, a botânica, né? Há muitos comentários sobre os belos jardins suspensos de Salomão. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverendeciam as árvores. Comprei servo, serva, tive servos nascidos de casa, também possuí boi e ovelha, mas do que possuíram todos que antes de mim viviam em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouras dos reis, províncias, provi-me de cantores, da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade. Correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele fala da vaidade das posses, agora ele vai falar da vaidade da sabedoria, de ser imbatível, de tudo saber. Era disso, né? E quantos hoje se orgulham das suas posses, se orgulham das suas sabedoria, da vaidade do trabalho, ele também vai falar. Quantos não se orgulham da vaidade do seu trabalho, não é? Então ele fala assim no versículo 12 do capítulo 2. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura, a estutícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo ao outros que fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que da estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o entulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria, disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passarão alguns dias e tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma forma morre o estulto.
Então, a gente está vendo que ele vai fazer uma distinção, né? Entre o sábio e o estulto. O estulto é aquele que caminha em trevas, né? O tolo, vamos assim dizer. E aí ele vai falar da vaidade do trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho com que fadiguei debaixo do sol, visto que o meu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das suas fadigas e a sabedoria debaixo do sol, e tudo isso é vaidade. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo, deixará o seu ganho como uma porção a quem por ele não se esforçou. E também isso é vaidade e grande mal. Quantas famílias são destruídas depois da morte daquele que deixou herança? Irmãos que não se falam, mãe que renega filhos e assim por diante. Nada é melhor para o homem do que comer, beber, fazer o que sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Ele está falando da bênção sobre o trabalho. Vimos em Provérbios que a bênção de Deus é esta que enriquece e ela não acrescenta dores. E aí o capítulo 3, que é o capítulo do tempo, não é? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, mas tempo de rir, isso mesmo, tempo de prantear, mas tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Nós vivemos isso em meio à pandemia. Tempo em que não dávamos tanto valor ao aconchego da família, ao abraço, e ficamos sem isso em meio à pandemia. Hoje, como é bom abraçarmos as pessoas que amamos, não é? Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. E aí, que proveito tem o trabalho daquilo que lhe fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com ele o afligir. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, e fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. É também um dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem do seu trabalho. Sei que tudo isso, quanto Deus faz, durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. O que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E aí ele fala no final do capítulo 3, né, no versículo 17, ele diz assim: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. E o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e do pó ao pó retornará. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Pelo que vi, não haver coisa semelhança do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará?
voltar para ver o que será depois dele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Sabemos que vivemos aqui nessa terra por um breve tempo. E sábio é o homem que encontra no Senhor o propósito da sua vida. Ajuda-nos todos os dias a vivermos o tempo certo, debaixo das tuas potentes mãos, estarmos no centro da tua vontade. Isso nos trará tranquilidade e paz. Vivermos um dia após o outro, cumprindo o nosso propósito. Isso, Senhor, fará com que sentimos paz e também, Senhor, sabemos que a plenitude de todas as coisas está em Ti. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.